Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Na pauta de hoje do Visão 360, os 30 anos do Liquida Porto Alegre e o impacto da campanha para o varejo da capital. Promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, a ação reúne mais de 4.000 estabelecimentos entre os dias 20 e 28 de fevereiro, com o conceito Maratona de Ofertas, buscando estimular o consumo durante um período tradicionalmente conhecido pela queda nas vendas. Em um cenário de juros elevados e endividamento das famílias, qual o peso de campanhas promocionais para a economia local? Como equilibrar incentivo, consumo e planejamento financeiro? Para falarmos sobre o momento do comércio, os desafios, inclusive, para 2026, o que o ano reserva, hein? O que será? O Visão 360 recebe o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Carlos Klein. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Glauco, pelo convite, pelo espaço. Um prazer estar aqui conversando com os telespectadores, ouvintes, internautas da Masper TV no Visão 360 para comentar aí sobre essa campanha que muito nos orgulha. 30 anos já de Liquida Porto Alegre, 29ª edição. Por óbvio, 2021 nós não tivemos aí a edição por conta da pandemia, então nós estamos aí há 30 anos organizando a 29ª edição do Liquida Porto Alegre, que é um presente que a entidade CDL Porto Alegre oferece para a nossa cidade. É bem lembrado, bem lembrado. Teve um ano realmente que, devido às circunstâncias, mas eu sou do tempo em que a gente falava assim, vou deixar para comprar no Liquida Porto Alegre. Será que é assim ainda, hein? Você, consumidor, que está sempre especulando os preços que são mais compatíveis com o tamanho do bolso, ainda pensa assim? Já abordamos, então, o Liquida Porto Alegre. Antes, as notícias do Momento 360. O Brasil teve 437 mil hectares queimados em janeiro. Mas isso é o menor índice para o mês nos últimos 2 anos, segundo o MAP Biomas. A Amazônia concentrou a maior área atingida, com destaque para o estado de Roraima. Apesar da queda nacional, as áreas de Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica registraram aumento de queimadas. Senadores cobraram explicações da Comissão de Valores Mobiliários sobre suposta omissão no caso do Banco Master. O senador Eduardo Braga criticou a atuação do órgão na fiscalização do mercado. O presidente interino, João Ascioli, afirmou que a comissão comunicou indícios de irregularidades ao Ministério Público. Um grupo de trabalho foi criado para avaliar possíveis falhas no sistema de supervisão. E chuvas intensas deixaram muitos mortos, dezenas de desaparecidos em Minas Gerais. Só para você ter uma ideia, até o final da tarde, eram mais de 20 mortos contabilizados. Muita destruição, 440 desabrigados nas cidades de Ubá e Juiz de Fora, que decretaram, por exemplo, calamidade pública e suspenderam as aulas. Mas há problemas em outros municípios também de Minas Gerais. Autoridades estaduais e federais reforçam ações de resgate e apoio às vítimas nas regiões afetadas. E aqui, desde já, nossa solidariedade. Nós, gaúchos, sabemos muito bem o que significa este drama. Um intervalo
E em seguida voltamos falando sobre o Liquida Porto Alegre. Prepare o bolso, porque conforme o presidente da CDL, ofertas não faltam. Já voltamos. Visão 360 de volta falando do Liquida Porto Alegre. 30 anos, mas na 29ª edição, na prática, tivemos um ano, devido à pandemia, em que o Liquida Porto Alegre, assim como várias outras atividades, ficaram extremamente prejudicados. Mas neste ano, como será que está o cenário? Conosco, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Carlos Klein, para nos dar um apanhado geral. Quantas empresas, vocês têm ideia de quantas empresas aderiram ao Liquida Porto Alegre na edição atual? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, Glauco, são mais de 4 mil empresas que participam da promoção, mais de 45 segmentos representados aí nessas 4 mil empresas, 94 bairros da cidade. Então, a capital toda está envolvida nessa ação promocional, que é organizada pela CDL Porto Alegre e que para o lojista não tem custo nenhum. Ele não precisa nem ser associado à CDL Porto Alegre. A única condição é que tenha um negócio do varejo, que manifeste o interesse em participar da promoção, indo lá no nosso site, cdlpoa.com.br, se cadastra, recebe o kit promocional, que são aquelas bandeirolas, as faixinhas, as etiquetas de preço com a identificação da campanha e recebe isso de forma gratuita. O compromisso é ter uma ação específica para esse período, oferecendo um bom desconto ou oferecendo um parcelamento diferenciado, uma condição especial para que o consumidor que saia de casa para buscar os centros comerciais e aproveitar a promoção, ele seja impactado com algo realmente que faça valer a pena o seu tempo de deslocamento, de ir até os pontos físicos, fazer a compra nesse período de Liquida Porto Alegre. Bom, é importante, eu acho, a gente deixar bem claro que é o seguinte, são vários segmentos, como o senhor falou, e muitos destes estabelecimentos, eles têm também venda virtual. Sim. Mas investem, mesmo assim, na venda presencial e participam do Liquida Porto Alegre. E aí, aquela questão que o consumidor tem, certamente. Vale a pena mesmo assim? Vale a pena. Chamou a atenção a forma como você iniciou o programa, saudando tanto aqueles que queriam assistir no canal da NET, na TV aberta, no digital, na rede social. Esse movimento que acontece nos canais de mídia também acontece nas lojas físicas. Nós temos canais de compra pelo WhatsApp, pelo site, na loja física. Isso tudo está integrado e à disposição do consumidor para que cada consumidor, conforme o seu desejo e a sua facilidade, a sua melhor experiência de compra, possa usufruir dos diversos canais. Então, as lojas, o varejo hoje, ele precisa estar adaptado para atender essa diversidade de interesses de cada consumidor e o que nós temos percebido hoje como o grande diferencial e a grande experiência do consumidor é que ele busca o produto no digital, aí ele tira dúvidas, identifica, pergunta qual é o preço, qual é a condição de pagamento, verifica se está dentro daquilo que ele se dispõe a dispor para comprar aqueles produtos e aí ele se desloca até a loja física para fazer essa compra no ponto com uma operação presencial. Porque é uma garantia de que ele está chegando lá e vai levar para casa realmente aquilo que ele imaginou. E tem muito daquele caso da pessoa querer tocar a compra em si, se for um eletrodoméstico, ter um contato mais... A experiência mesmo de ver, não, é assim, porque a foto não pode me enganar. Tem muito disso ainda? Tem muito disso. Eletrodomésticos, eletrônicos, até os mobiliários, mas principalmente no ramo do vestuário e da moda, né? Porque tu tem o toque do tecido,
que né, o consumidor quer sentir o toque, quer vestir para ver se realmente serve. Até eu vou te trazer um dado, Glauco. A taxa de conversão de uma loja física hoje é em torno de 14%. Ou seja, de cada 6 a 7 clientes que param na frente de uma vitrine, enxergam um produto e gostam do preço, gostam da cor, né, do design, e entram na loja para provar no provador, só 1 em cada 6 ou 7 compram o produto, porque ele realmente, quando ele veste no corpo, ele identifica assim, não, é isso aqui mesmo, ficou bem em mim, eu gostei do produto, vou levar para casa. Então, imagina no digital que tu tens lá, né, distorção de cor, tu não consegue ver exatamente como é que ele veste, como é que ele... Né, não, sem falar da divergência nos próprios tamanhos, né? Tabela de medidas, é o grande desafio. Exatamente, porque um tamanho M de uma marca, para outra marca pode ser o G. Isso tem muita... Nossa, olha... Mulher sofre, porque o homem muitas vezes, não era isso aí, tá, vou lá e troco. A mulher fica irritada e com toda razão, porque a gente compra na expectativa, né? Eu falo do consumidor de uma forma geral, compra na expectativa de receber aquele produto e casar certinho. Não, só que não, né? E às vezes tem um evento, algo já meio marcado ali com prazo e aí acaba tendo ali a sua frustração. Então, o melhor modelo que nós estamos vendo e recentemente nós viemos da NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né, em Nova York, e onde se abordou muito essa protagonismo da loja física, essa volta ao protagonismo da loja física como um principal expoente aí do varejo. Então, diferente de anos anteriores em que se colocava em xeque a continuidade da loja física como um ponto de compra no varejo, hoje já é consolidado que ela volta a ser a grande protagonista. Presidente, eu já ouvi algumas coisas. O dinheiro físico vai sumir. O rádio, enquanto meio de comunicação, vai sumir. As lojas físicas vão sumir. Acho que nem 8, nem 80, né? Para tudo. O dinheiro até é difícil de achar, o dinheiro físico, mas tem gente que usa ainda. Mas assim, sumir loja física, eu acho meio difícil, né? Não. O que a gente sempre reforça é que a loja física, no modelo antigo, essa vai ter dificuldade de sobreviver. Então, tem que ter os canais integrados, né? O lojista precisa entender que o digital tem que estar no dia a dia do seu negócio, ele tem que estar adaptado, né? Investir para melhorar e oferecer uma experiência mais eficiente para esse consumidor, que cada vez está mais exigente, quer atendimento personalizado, customizado, rápido. Então, tem que ter esse processo de adaptação por parte do varejo. Ele precisa melhorar a experiência que vai ser oferecida para o seu consumidor, principalmente o consumidor da geração Z, que vem com outras demandas, com outras prioridades, mas a loja física vai continuar sobrevivendo, né, e forte, cada vez mais protagonista do varejo, desde que atenda essa necessidade aí de adaptação. Claro. A inteligência artificial também vem agora muito forte, né, como uma ferramenta importantíssima e que muitas vezes a gente percebe pequenos e médios lojistas preocupados acreditando que ela é uma ameaça e não uma excelente oportunidade. E o que nós vimos na maior feira de varejo do mundo é justamente o contrário. A inteligência artificial ela vem para ser uma ferramenta acessível e de fácil manuseio, principalmente pelo pequeno e médio lojista, para dar para esse lojista a capacidade de oferecer uma comunicação, muitas vezes muito mais profissional e efetiva, né, que ele não conseguiria caso não tivesse essa ferramenta que é muito mais acessível, está na palma da mão aí, pode ser utilizada para potencializar os negócios dos pequenos varejistas. É que o que acontece na primeira vez que a gente tem contato é um certo impacto, né? E as pessoas têm até um certo receio, mas vai ser um movimento natural, acredito, assim como em outras áreas. Mas deixa eu lhe perguntar a respeito deste material promocional. Pelo menos no meu caso, é algo que atrai. Então, olha, uma vitrine ali que está toda decorada com Liquida Porto Alegre, logicamente me atrai mais do que uma outra que não tenha, porque me dá a perspectiva de chegar naquele estabelecimento e conseguir preços realmente vantajosos para mim, consumidor. Mas não existe, me chamou a atenção isso, não existe um compromisso formal do estabelecimento. Eu vou reduzir em 20%, por exemplo, a minha mercadoria.
E tem como verificar, aferir que realmente o estabelecimento está dando descontos? A CDL estabelece como uma condição e a precificação, a promoção, né, algo promocional para esse período. Mas a gente não tem como exigir e fiscalizar todas as lojas, são mais de 4.000 lojas. Quem faz esse trabalho é o nosso consumidor. Ele faz esse trabalho por nós. Chegar numa campanha há 30 anos, né, a 29ª edição, a gente só chegou nessa marca que muito nos orgulha e nos honra por conta da credibilidade que a promoção oferece para o consumidor de Porto Alegre, da região metropolitana e de muitas cidades do interior, porque nós temos muitos relatos, a gente faz um balanço após o período promocional e nós temos muitos relatos de famílias que se deslocam do interior ou até do litoral para vir para Porto Alegre aproveitar o Liquida Porto Alegre, porque já está na cultura da capital essa ação promocional. E se ela chega nesse momento é porque realmente aquele lojista que é sincero, transparente, honesto, né, com o seu consumidor, ele consegue aproveitar essa ação promocional para fazer capital de giro. Você bem falou, nós temos aí um momento de taxa de juros Selic numa das máximas aí dos últimos 15, 20 anos. E muitas vezes aquele lojista que trabalha com produto sazonal, ele precisa vender esse produto agora, porque senão ele só vai vender um produto de verão daqui 6 ou 7 meses. E aí tem que bancar esse produto no estoque. Oferecer um desconto, né, na proporção dos juros para o consumidor é muito mais vantajoso. Transforma em capital de giro, investe na coleção de inverno e faz esse produto girar mais vezes do que ficar com um produto parado no estoque. Então, o lojista precisa ser inteligente e usar de forma estratégica a promoção. O Liquida Porto Alegre tem esse objetivo também de colaborar com aquele pequeno e médio lojista que não conseguiria fazer uma campanha promocional com material gráfico e digital e impactar o consumidor, que ele não precisa olhar para aquilo, tá, mas o que está escrito ali? O que é essa promoção? Eu não conheço. Agora, quando ele enxerga lá as bandeirinhas amarelas do Liquida Porto Alegre, ele já sabe, opa, aqui tem vantagem, eu vou entrar para ver o que está acontecendo e aproveitar essa promoção para ter um benefício de um custo, de um desconto maior. Tem empresas que acabam optando por um parcelamento mais esticado, que a gente sabe que produtos com valores maiores, o parcelamento às vezes é mais atrativo do que o desconto em si, porque a empresa não tem às vezes muita margem. Sim, valor agregado, né? Então, isso a CDL também respeita, né, essa dinâmica de cada negócio. E tem aquelas empresas que não têm um produto sazonal, que não é um valor muito alto, mas que entram na promoção justamente para impactar o Glauco, que nunca entrou na loja dele, que nunca comprou, nunca teve contato com os produtos e os seus serviços e que é uma excelente oportunidade de fidelizar esse cliente, né? E trazer ele para o seu assim, cadastro. Tipo, a exemplo para a gente mencionar aqui, algo, por exemplo, informática, alguma coisa nesse sentido? Nós temos uma marca que é uma grande empresa de azeites, que tem oliveiras aqui na região metropolitana, que não tem por que fazer descontos para o Liquida Porto Alegre. Ela foi lá e deu 15% em todas as suas linhas de azeites, que são os mais premiados do mundo, um dos mais premiados do mundo. Por que ela fez isso? Para realmente impactar aquele consumidor que está circulando em frente aos seus estabelecimentos e fazer ele ter contato com um produto de alta qualidade, que ela acredita que tem nela, ela sabe que ela oferece um produto de alta qualidade e que naquele momento é uma oportunidade para colocar o consumidor em contato com o produto e fidelizar para Sim, a pessoa de repente nem conhece o produto, mas se sente atraído, bom, isso aqui deve estar mais barato, e depois passa a ser algo recorrente. Isso. E isso, campanha de marketing, até pode acontecer, mas é muito raro. Vai ter que ter muito investimento para ter tanto resultado assim. E, de repente, numa promoção, ele acaba sendo a porta de entrada para esse cenário, né? Exatamente. O Liquida Porto Alegre serve como um grande guarda-chuva para que esses vários estabelecimentos, aí, principalmente os micro e os pequenos lojistas, possam aproveitar uma ação promocional que está divulgada em todos os canais, né? Em toda a mídia, e está falada e tem cultura aí de 30 anos de credibilidade. Pelo que o senhor falou, me leva a crer que faz sentido aquilo que eu falei lá no início do programa, que eu sou do tempo e que as pessoas diziam assim, não vou comprar agora porque eu vou esperar o Liquida Porto Alegre. Pelo jeito ainda é assim.
Ainda é assim, exatamente. Tem muitos lojistas, a gente tem relatos até de alguns consumidores que esperam para mobiliar, fazem uma mudança, precisam mobiliar o seu imóvel e esperam o Liquida Porto Alegre porque sabe que vai ter que fazer um investimento maior e aí no montante, conseguindo qualquer desconto ou condição especial, acabam economizando e viabilizando, né, às vezes até a compra de um eletrodoméstico a mais por conta da ação promocional. Eu estava pensando aqui, cá com os meus botões, isso sem falar que tem muito lojista que banca. Você chega lá com uma oferta, aqui, mas na loja tal, não, a gente cobre. É isso aí. A gente cobre. E aí quem ganha é o consumidor. Exatamente. No cenário que a gente está. O momento que a gente escolhe sempre, fevereiro, ele é importante e ele é positivo por vários motivos. Porque a gente sabe que Porto Alegre tem essa cultura de janeiro e fevereiro, boa parte da população que está em época de férias se desloca até o litoral, né, ou para outros estados, ou viaja, e aí o varejo de Porto Alegre fica com uma demanda menor, mas também é o final da coleção de verão. Então, a gente pega aí no fevereiro, muitas vezes o Liquida Porto Alegre é a liquidação das liquidações. Alguns empreendimentos fazem a sua liquidação própria, principalmente os shopping centers, algumas ruas tradicionais do comércio. E o Liquida Porto Alegre é a liquidação da liquidação. Então, é o último momento realmente de impactar o consumidor para ficar sensível a comprar um produto de verão, vamos dizer assim. Porque daí chega março, ele já está preocupado em comprar os produtos de inverno, porque aí já entra a coleção nova e até o próprio varejista já muda a vitrine, muda a coleção. Então, o Liquida Porto Alegre entra no time certo, né? Que é o final da coleção, justamente para potencializar a venda desse lojista e acaba beneficiando o empresário, o empreendedor, que faz capital de giro desovando o seu estoque, beneficia o consumidor, que muitas vezes precisa esperar o Liquida Porto Alegre para conseguir atender toda essa necessidade, a sua cesta de consumo, fazer os seus investimentos. Ele também atende o vendedor das lojas, porque os vendedores, né, a gente sabe que o varejo vive de comissionamento. De comissão. E aí vem janeiro e fevereiro com vendas muito abaixo da média. Tem no Liquida Porto Alegre um potencial para levantar aí o seu comissionamento, melhorar o seu salário também. E ganha também a cidade, porque o varejo, quando ele aquece a economia, as empresas vendem mais, faturam mais e recolhem mais impostos, que vão se transformar em benefícios para toda a comunidade, saúde, educação, segurança, investimento aí para os serviços públicos. É ciclo virtuoso, né? Deixa eu aproveitar e abusar da sua experiência, do seu conhecimento na área, para lhe fazer uma pergunta baseada num testemunho bem particular. Eu sou casado com uma empreendedora, né, que este ano me afirmou o seguinte: terrível. Janeiro, fevereiro, foram terríveis. Imagino que não seja um caso isolado. O dela, no caso, ela vende roupas, mas pode ser em outro setor muito parado. Isso, de repente, nós tivemos um motivo que acentuou isso este ano ou é já rotineiro? Janeiro e fevereiro é sempre muito baixo. Sim, janeiro e fevereiro, historicamente, Porto Alegre tem uma queda brusca nas vendas comparado com os outros meses do ano. Fevereiro, então, principalmente, porque tem este ano, especialmente, nós tivemos um feriadão, que foi o Navegantes, caiu numa segunda-feira, então começa o mês com feriadão, as pessoas viajando, né, aproveitando outras experiências, depois o carnaval no meio do mês. E aí agora sim tem uma retomada, um retorno das famílias para a cidade. Até a data do Liquida Porto Alegre foi escolhida muito por conta disso, para aproveitar esse movimento de retorno das famílias, retorno das aulas, e aí, né, o porto-alegrense está circulando pela capital. Mas esse ano a gente tem aí um impacto, sem dúvida, da inflação, né, que durante o ano passado foi bastante elevada e acaba comprometendo a renda do consumidor. E o remédio para a inflação é um juro alto. Então, os juros altos também reprimem o consumo, principalmente daqueles itens de valor maior que precisam, né, necessitam um crediário. E aí, com juros mais altos, né, a prestação acaba ficando mais maior e aí restringe a capacidade do consumidor de escolher vários itens. Então, a inflação sempre é um assunto preocupante para o varejo. A gente trabalha muito para que a gente não tenha essa necessidade, mas, enfim, a forma como o governo tem, né,
Banco Central tem de controlar a inflação é o juro alto, e aí a gente agora percebe que a inflação já está controlada e durante o ano nós esperamos que a taxa Selic diminua e à medida que ela vai diminuindo, vai estimulando, né, o consumo e novamente a gente tem aí um período de círculo virtuoso na economia para que as vendas voltem, da nossa empreendedora e ela voltem. pare de chorar no meu ombro, né? Porque eu imagino que seja a realidade de muitos empreendedores. Não, a situação é bem complicada e o crédito, assim, sendo tão caro, ele afeta todo mundo também. Mas é um dispositivo que, segundo o Copom, agora a taxa Selic, por exemplo, ela deve ser reduzida em determinado momento, a partir de março, talvez, mas mesmo assim é preocupante, né? Sim. Só tirar uma dúvida, nas outras edições, teve vários casos em que o liquida, ele foi em momentos em que o pessoal estava em férias ainda, né? Sim. Sim. Isso depende do calendário, vocês programam de acordo com a possibilidade? Eu digo depende do calendário porque o carnaval no ano é mais cedo, outro ano é mais tarde. Exatamente, esse é o ponto, né? O carnaval, a gente precisa entender qual é o período de carnaval para não ficar justamente com a promoção no período do carnaval, porque a gente sabe que aí o foco das pessoas é outro, né? São as festas, o litoral, e aí a gente acaba desperdiçando investimento, né, em ação promocional, no período que as pessoas... né? O esforço não vale a pena. Então, a gente sempre controla ali para ver qual é a data do carnaval para fazer. Se ele é muito tarde, que nem o ano passado foi em março, né, foi 5 de março, a terça-feira de carnaval, aí a gente faz antes do carnaval. Quando ele é no meio do mês ou no início do mês, a gente faz logo após o carnaval. E de tanta tradição que já tem o Liquida, precisa ainda fazer, por exemplo, propaganda? Vocês fazem campanhas para dizer, o Liquida está aí, se prepare. Ainda é necessário isso? É muito necessário, é indispensável. A imprensa tem um papel fundamental no sucesso do Liquida Porto Alegre, a cobertura que ela nos oferece, para levar a informação para o consumidor. Porque o consumidor, às vezes, está tão preocupado com a volta às aulas. Eu fiz questão de perguntar porque... Tem IPTU, que muita gente não pagou à vista lá, vai parcelar, ele está de olho. Tem material escolar, né? Tem uns que cobram rematrícula, e aí tem toda a questão das atividades extras dos filhos. Só quem tem filho sabe. Né? Vem o inglês, vem o futebol, vem não sei o que lá. Por isso que eu perguntei, eu fiz questão, ainda precisa fazer campanha e do período que está sendo realizado. Porque eu imagino que a quantidade de gastos dos pais agora... Exatamente. E a gente precisa também divulgar para que as cidades... da região metropolitana, né, consumidores da região metropolitana, do interior do estado, que é quem faz também a diferença no Liquida Porto Alegre. Então, essas pessoas percebendo através da mídia que a capital tem a promoção, né, que o período da promoção é ali, que nem esse ano, de 20 a 28 de fevereiro, a gente consegue impactar para que ele se organize e venha até as nossas lojas aqui, a nossa capital, usufruir dessa maratona de ofertas, né, que é o Liquida Porto Alegre. E também quem está no litoral. Né? A gente ainda tem... Sim, março vai ser um calorão, muita gente fazendo. Então, final de fevereiro também. Pega um dia como né, nós estamos vivendo aqui com chuva, não tem o que fazer no litoral, na praia, pega o carro, vem, passa o dia aqui em Porto Alegre, né, aproveita para fazer suas compras, almoça, Olha a propaganda do presidente, ainda vai tirar a gasolina, o pedágio e ainda vai valer a pena. Vai valer a pena, vai sair com uma bela vantagem. A gente brinca, mas, por exemplo, vai comprar um produto de valor agregado mais alto, são muitas as ofertas. É claro que isso aqui também ajuda muito. Você vai poder pesquisar, inclusive, né? Porque muitas dessas lojas, desses estabelecimentos, eles fazem publicidade dos preços também. Sim. E aí você tem condições de fazer ali uma análise e até comparativos. Para evitar o quê? Aquilo que as pessoas tanto brincam, né? Que é a metade do dobro. Black Friday. Que daí bota o preço como se fosse lá em cima. Não, mas ele está pela metade do preço. Aí vai olhar. Existe isso mesmo, não? Existe, mas felizmente o nosso consumidor, né, através das ferramentas digitais e também pela percepção, pela atenção, eles estão muito mais informados, hoje tem uma capacidade muito maior de informação, de registro de informações. Então, a gente já sabe, por exemplo, tem algumas ações promocionais que o consumidor que já sabe a data, ele já pega uma semana antes, ele já fica acompanhando o preço e no dia da promoção ele printou a tela, ele disse, não, só um pouquinho, isso aqui tu está me enganando. E esse consumidor...
de novo, vou trazer porque a gente recentemente foi na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. Ela fala de tecnologia, mas ela fala também muito de comportamento. E a palavra este ano, apesar da ascensão enorme da inteligência artificial, a principal palavra falada durante a NRF não foi inteligência artificial, foi confiança. O peso da confiança nas relações de consumo nos próximos anos. Então, essa ação promocional, quando ela é feita, né, no intuito de enganar o consumidor, tu rompe um laço de confiança que tu nunca mais recupera. Para conquistar a confiança do consumidor, 30 anos demora o Liquida Porto Alegre para ter confiança e credibilidade. Agora, num momento, basta uma informação equivocada e enganosa que tu joga a confiança lá pro zero. Então, aquilo que a gente chama de reputação. E não existe, pelo menos essa é a minha opinião, melhor propaganda do que o próprio consumidor. O consumidor, seja ele em plataformas de redes sociais, enfim, ou no boca a boca, ele é o principal referencial ainda de dizer, essa loja é confiável, porque eu comprei lá e realmente estava muito mais barato. Não, essa outra aí, olha, eu comprei um negócio e eu fui ver o preço e, na verdade, era o preço normal de mercado. E isso aí acaba, entendeu? E vira a melhor propaganda ou antipropaganda. Eu confio muito no consumidor. Confio muito mesmo. Vou lhe pedir permissão para fazer um intervalo e já a gente volta para falar mais sobre Liquida. E sobre 2026. Eu quero saber do presidente da CDL qual é a expectativa para este ano. Já falamos dos juros, né? Mas é ano de eleição, de Copa do Mundo, enfim. A gente já volta. Visão 360 de hoje fala sobre o Liquida Porto Alegre, que na prática está na sua 29ª edição. 30º ano, porque tivemos um ano em que não houve Liquida, você não vai esquecer, né? O ano da pandemia, infelizmente, nenhum de nós vai esquecer. Mas atravessamos por aquele momento turbulento. Eu queria saber do senhor, estamos conversando com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, o Carlos Klein, um pouco da história. Surgiu justamente por causa da necessidade de se fazer a roda girar no momento em que o consumo é muito menor. Mas surgiu da iniciativa de lojistas mesmo? Como é que é historicamente, lembrando dessa campanha? Sim, 30 anos atrás, os lojistas preocupados com as vendas no mês de fevereiro e com o impacto que isso representava no caixa dos nossos empreendedores, elaboraram, né, tiveram a ideia de fazer uma liquidação, mas uma liquidação que envolvesse toda a cidade. Naquele período, a experiência da compra já era uma experiência completa, onde a gente, divulgando preços e produtos promocionais, já tinha capacidade de atrair o consumidor, e a experiência de comprar uma geladeira, o fogão, né, o vestuário, ela já se completava só pela experiência de compra. Hoje, nós já temos aí uma necessidade de envolver outros segmentos, outras experiências para atrair esse consumidor, principalmente aqueles consumidores que não são de Porto Alegre. Então, a gente tem parceria com o SINDA, que é o Sindicato de Hospedagens, com a Abrazel, que é os dos restaurantes. Eu ia lhe perguntar, desculpa, mas assim, se vier gente fora, não tem parceria em hotel? Hotel também entra? Tem parceria em hotel e a gente vai intensificar para os próximos anos, né? Já estamos fazendo aí uma maratona, que é uma corrida de rua de Porto Alegre, justamente para chamar a atenção desses maratonistas que são de outros municípios para virem participar dessa maratona e ao participar, aproveitar a passagem por Porto Alegre para ir comprar nos nossos estabelecimentos comerciais. Então, fazendo vários links para que aquilo que a gente realmente assistiu lá na NRF, que ela diz, olha, vocês precisam, varejistas, oferecer outras experiências para o consumidor sair de casa e ir para a loja física, o mesmo vai acontecer com o Liquida Porto Alegre. A gente não pode mais achar que fazer um preço e promoção e desconto será suficiente para atrair consumidores de outras regiões para a nossa capital,
que é o grande objetivo do Liquida Porto Alegre, trazer também outros consumidores para fomentar o nosso varejo nesse momento tão crítico que é o mês de fevereiro. Então, nós estamos aí elaborando várias atividades para fomentar ainda mais e oferecer uma experiência não só de compra, mas também de turismo, de esportes, de lazer, de cultura, né, de eventos, para que a gente consiga envolver ainda mais todos os segmentos econômicos da cidade de Porto Alegre. E é uma realidade muito bem-vinda. Porto Alegre se autodenomina e realmente é a capital das corridas de rua. Exatamente. Então, nada como um evento como esse para chamar a atenção. Mas, assim como este, vários outros que se discute muito, mas pouco sai do papel. Porto Alegre se tornar, por exemplo, um local de muitas convenções. Só para dar porque tem um aeroporto de boa capacidade, porque está perto da serra, se as pessoas quiserem visitar a serra, porque tem uma estrutura de capital, enfim, poderia ser uma outra alternativa. As pessoas estando aqui também, de repente, movimenta mais também o comércio, né? Exatamente. A gente aproveitar São vocações. Exatamente. E Porto Alegre tem essa vocação da corrida de rua. Então, nós iniciamos essa experiência, né, de oferecer experiências para o consumidor e para o cidadão com uma corrida que vai acontecer agora no dia 26 de fevereiro, às 8 horas, a largada ali na frente da sede do Banrisul, no Centro Histórico de Porto Alegre. Tem opções de 4 quilômetros e de 6 quilômetros. A concentração vai começar lá pelas 19 horas, faz aquecimento e 20 horas é dada a largada. Posso correr as duas, cara? Pode ir lá, por favor. Tô dentro dessa. Já corre a de 6. Nessa distância, sim. É isso aí. Pode me dar um desconto também, se quiser, já que estamos no Liquida. Daí eu corro só 3 e... Isso mostra mais uma preocupação do Liquida Porto Alegre, né? Que a gente falava antes, o Liquida Porto Alegre se preocupa com o varejista, se preocupa com o consumidor, se preocupa com a cidade, né? Com a arrecadação tributária da cidade, se preocupa com a comissão do vendedor e nós também nos preocupamos com a saúde física dos nossos consumidores. Então, a gente, através do Liquida Porto Alegre, também queremos mandar uma mensagem bem clara de colocar no hábito do nosso consumidor a atividade física como um bem-estar, né? E é algo que vai proporcionar uma melhor saúde, um melhor cuidado para os nossos consumidores também. Só para reforçar a corrida na quinta-feira, mas as pessoas ainda têm condições de se inscrever? Ou sim, não? sim, pode se inscrever. A inscrição ela é feita no Instagram da Salve Corre, que é uma organização que organiza corridas aqui na capital. Então é só entrar no Instagram da Salve Corre, é gratuito, faz a inscrição e quinta-feira nós aguardamos vocês lá às 19 horas lá na frente da sede do Banrisul. Dica. E o clima ele está propício, né? Tomara que seja um baita sucesso. Será? O senhor falou da saúde. Agora, em relação à saúde financeira, essa é uma resposta que eu não tenho, mas já recebi a pergunta algumas vezes. O que eu posso esperar de desconto num Liquida Porto Alegre? Eu não posso esperar 60%, 70%, mas 50%, 40%. Dá para se ter uma noção ou é muito difícil para vocês também? Vai de segmento para segmento. Tem descontos de 70%, tem descontos de 60%. Isso, né? Chega a ter descontos, sim, principalmente para o setor da moda, que quando a dinâmica do setor da moda é tu faz uma coleção, compra e aposta que vai vender. E aí tu tem lá 100 itens, 1 ou 2 ou 3 não vai vender. Porque a cor não ficou... Eu sei disso. A cor não ficou adequada, a tabela de medidas, o tecido encolheu. Então, eu falo porque eu também venho do ramo da moda, do vestuário. E esses itens, no momento que ele não gira, ele precisa de um esforço maior por parte do lojista. Olha, ele já está pago e agora aqui ele só vai me atrapalhar no estoque. Então, eu preciso liberar espaço físico, preciso também fazer o melhor aproveitamento do que o lojista pode daquele valor e transformar em capital de giro. Olha, já perdi aqui dinheiro, então agora vamos minimizar a perda repassando um bom desconto para o consumidor e aí, através, né, dessa ação promocional, eu faço o capital de giro para investir e apostar em outros itens. Falando aí de educação financeira, a CDL Porto Alegre ela se preocupa também muito com a organização e o crédito do nosso consumidor. Nós temos aí a cada 3 meses cursos gratuitos de educação financeira. É só entrar no nosso site lá, cdlpoa.com.br, fazer a inscrição com o nosso economista, que é um dos mais
premiados aí no Brasil, está sempre entre os 10 primeiros no ranking de melhores previsões macroeconômicas no Brasil inteiro. E esse nosso economista-chefe, o Oscar Frank, que organiza esse curso e esse treinamento de educação financeira, porque a pior coisa que existe para o varejo é um consumidor inadimplente. O consumidor inadimplente, ele sai, né, do mercado de consumo e a gente perde o consumidor, perde o varejista, perde todo mundo que está envolvido na cadeia econômica. Então, nós nos preocupamos muito também com essa educação financeira e é por isso que nós oferecemos esse curso gratuito para todos os nossos consumidores. É só entrar lá no site e se cadastrar para fazer o curso e saber também como aproveitar da melhor forma possível e sustentável as promoções que a Liquida Porto Alegre oferece. O Oscar é uma figura muito conhecida e realmente muito competente, então, baita dica. É só se inscrever, não paga e tem muita gente que precisa de educação financeira. Aliás, é algo que a gente deveria discutir muito, inclusive desde lá a infância, né? Porque no Brasil deixa a desejar muito. Deixa eu aproveitar, nós não temos muito tempo, mas eu queria saber do senhor as projeções para 2026. Falamos há pouco da dificuldade do crédito, né? Do valor dos juros, enfim, do índice que é muito alto. O que vocês estão projetando para 2026? Nós temos aí um ano de inflação controlada, juros, tendência de redução da taxa Selic, emprego, a gente tem uma baixa taxa de desemprego, então nós temos baixa taxa de desemprego, significa que nós temos consumidor com renda, inflação menor e juros caindo, a tendência é que a gente tem aí um estímulo natural, né, da conjuntura macroeconômica para favorecer o consumo. É claro que não depende só disso, né? Depende de vários fatores. Temos um ano de eleição, temos um ano de Copa do Mundo, temos um ano de muitos feriadões. Que são, desculpa lhe interromper, Sim. São anos que tradicionalmente significam muito dinheiro circulando. Exatamente. Não vou entrar no mérito aqui, dinheiro de campanhas, não, tem dinheiro. Inclusive, a Copa do Mundo significa bastante dinheiro girando. Exato, tem vários segmentos que são muito beneficiados pela Copa do Mundo. Vai ver aí bares, restaurantes, né? Então, esse dinheiro que circula nos bares e restaurantes lotados para assistir os jogos da Copa, ele gira pela economia, né? O garçom, o proprietário daquele bar e restaurante vai consumir nas outras lojas dos outros segmentos. Então, não é porque aquele momento o foco vira a Copa do Mundo que não se tenha depois uma geração de valor e geração de riqueza que é distribuída na economia. Mas as eleições, justamente, é um ano que ela estimula, né, muito a circulação de dinheiro através de várias políticas públicas, né, que são estimuladas e que o varejista também precisa estar atento para conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Então, resumindo, nós estamos otimistas pela conjuntura macroeconômica, pela baixa taxa de desemprego e também por ser um ano de eleição que vai colocar certamente liquidez no mercado. Uma curiosidade, aquela questão do abre e fecha ainda é uma realidade? Quer dizer, empreendedores que tentam e acabam desistindo. Sim, infelizmente ainda tem um alto índice de taxa de mortalidade, vamos colocar aqui entre aspas, né, mas de taxa de fechamento de lojas aí com 2 ou 3 anos de atividade. Muito por conta daquilo que nós falávamos da educação financeira, né? Às vezes o empreendedor também não, quando ele está iniciando, ele não se prepara, né, para entender como é que se faz precificação, entender a diferença entre resultado financeiro e fluxo de caixa, que é um dos grandes desafios, porque às vezes tem fluxo de caixa positivo, mas está tendo prejuízo, e às vezes está tendo lucro, mas o fluxo de caixa é negativo. Então, entender essa dinâmica é muito importante, e é por isso que a CDL se preocupa tanto e faz, né, esses cursos de maneira bem didática. E isso é importante falar sobre o curso de Educação Financeira da CDL. Nós entendemos a dificuldade dos nossos cidadãos e dos nossos pequenos empreendedores, e a gente procura fazer ela de maneira muito didática e muito respeitosa. Sabemos que é um problema que ele
está aí, é uma realidade, e a gente não espera que ninguém chegue lá sabendo o mínimo. Então, as pessoas às vezes ficam intimidadas, né, em buscar o curso porque elas não querem se expor, né, a um constrangimento de dizer, olha, não entendo nada de matemática financeira. Mas é justamente esse o nosso foco e o nosso público. Venham para a CDL Porto Alegre, porque nós estamos preparados para te acolher e oferecer o melhor treinamento e capacitação para que tu realmente tenha aí uma liberdade financeira e possa consumir de forma sustentável, conquistar os sonhos, né, fazer os investimentos que todo mundo deseja e que a economia precisa, né, claro. desse consumo e desses consumidores saudáveis e sustentáveis. E do ponto de vista do empreendedor, eu lamento muito porque às vezes são projetos de vida que acabam ficando pelo caminho e muitas vezes se transformando em dívida. As pessoas que sonham em ter o seu negócio, investem naquilo e acaba não dando certo e as coisas não só não dão certo, como elas acabam ocasionando um baita de um problema no que diz respeito à dívida. Para terminar, existe como mensurar o que é o sucesso do Liquida Porto Alegre em termos de financeiros ou em termos de índices de aumento de vendas? Como é que vocês fazem esse termômetro aí? Nós não temos indicadores oficiais da cidade de Porto Alegre no que diz respeito às vendas. O que nós temos é as nossas avaliações pós-ações promocionais. O que é sinônimo de sucesso é o crescimento anual de lojas participantes, né? E a grande busca por parte dos consumidores. Nós percebemos de maneira muito clara nos centros comerciais e nos shoppings uma movimentação muito maior naquelas semanas aí de Liquida Porto Alegre, né, que sempre é em torno de 10, 12 dias, em relação a um período em que a ação promocional não acontece. Então, os próprios shoppings, muitas vezes nos fornecem os dados de fluxo dos empreendimentos, porque eles têm esse controle através dos Sim, é mais fácil pela questão do condomínio Isso, eles fazem essa projeção e eles nos oferecem esses números apresentando aí um crescimento, às vezes, de 50% a 60% entre o fluxo do final de semana de Liquida Porto Alegre com um fluxo de um final de semana normal de janeiro e fevereiro. Só que eu acho assim que nós devemos sempre, né, e deveremos agora também acentuar que não é só shopping. Sim, né? com E certeza. lá no começo o senhor falou, inclusive, 94 bairros da cidade. 94 bairros da cidade. E não significa que 94 vai ter shopping. Não. Ou seja, tem muita gente, comércio de rua que está participando. E até trago dados, são 65% das empresas participantes são lojas de rua. 35% são empreendimentos de shoppings. Não, e aí se justifica maioria. porque assim, num shopping tu pega quantas lojas? Então é claro que iria dar igual um percentual alto, porque é um condomínio, é um conglomerado ali que tem várias lojas no mesmo local. Agora, 65 em comércio de rua realmente mostra que é um sucesso fora dos condomínios. Exatamente. E 86% dos consumidores entrevistados, por uma pesquisa que a CDL Porto Alegre organiza antes do Liquida Porto Alegre, 86% dos consumidores afirmam que têm a intenção de comprar produtos e serviços durante o Liquida Porto Alegre. Então, desses 50%, 60% desses 65% estabelecem como condição ter uma promoção realmente efetiva e atrativa. Então, o lojista que está nos assistindo aqui, faça uma promoção realmente atrativa, porque tu tens aí 86% dos consumidores dispostos a consumir nesse período. E eu sou testemunha, do ponto de vista do consumidor. Dá uma coceira, dá uma vontade de comprar. Algumas vezes as pessoas, aí falando de educação financeira, compram aquilo que nem precisa. Bom, aí já é outra questão, né? Aí já é uma discussão mais ampla, mas que é uma bela oportunidade de comprar, inclusive aqueles itens que são considerados mais caros, porque quanto maior o preço, o desconto significa mais também no bolso. Exatamente. Então, realmente, eu acho que o convite está aí, né? Ainda dá tempo de participar e tem a corrida na próxima quinta-feira, que o nome é Corrida... O Salve Corre é a organização, mas é a Maratona do Liquida Porto Alegre. Maratona do Liquida Porto Alegre. Tem duas maratonas, que é o pessoal indo nas lojas e a maratona do pessoal correndo na rua.
propriamente dito. Eu quero agradecer muito a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, o Carlos Klein. Nos ajudou muito a entender essa campanha do Liquida Porto Alegre, que já é tradicional, mas que a cada ano ela tem aí, ganha uma oxigenação. Muito obrigado por sua participação aqui. Glauco, muito obrigado pelo espaço, obrigado Masper TV, Visão 360. Ficamos muito honrados e orgulhosos de participar aqui dessa noite, desse bate-papo. Muito obrigado. Sempre bem-vindos, até porque falamos aqui de algo que interessa a todo mundo. Quem não gosta de fazer uma comprinha? Diz aí, hein? Muito obrigado por sua participação. Visão 360 de hoje fica por aqui. Agradecendo também a sua companhia e lembrando, todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, você vê assuntos da nossa rotina aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Bom descanso. Tchau.